Tem alguns espaços na nossa casa que a gente simplesmente deixa de lado e esquece de decorar, e é o caso do corredor. E a ideia desse vídeo é de trazer 7 passos super simples e práticos para você deixar o seu corredor muito mais bonito e funcional também. Bora lá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva e ative o sininho da notificação também, para você não perder nenhum conteúdo que eu for postar. Bora lá pro conteúdo, gente? Eu vou falar dicas práticas aí para você deixar o seu corredor mais interessante. Corredor é um local de passagem, mas ao mesmo tempo, por que não ser um local também de contemplação, um local que a gente se sinta bem e se sinta confortável, né? Pelas normas da ABNT, a gente precisa ter uma circulação mínima ali de pelo menos 90 centímetros, porque uma cadeira de rodas ela tem 80 centímetros de largura. Por isso que é fundamental, se você estiver construindo, já pensar num corredor de no mínimo, pessoal, de ponta a ponta da parede com 90 centímetros, tá bom? Que é um espaço minimamente confortável. E antes de falar sobre esses 7 passos fundamentais, eu só vou dar uma pincelada aqui na questão da paleta de cores. Muitas pessoas elas têm dúvidas e elas me perguntam como escolher a paleta de cores para fazer a decoração de um certo ambiente. Tudo vai depender do seu gosto, né, do estilo que você gosta e também da sua personalidade. E aí eu vou te indicar um site que se chama Pinterest. E lá, se você colocar paleta de cores, você vai observar que tem inúmeras opções. E aí você pode escolher a que mais te agrada. E eu vou te recomendar que você escolha de 4 a 5 cores, tá bom? E dentre elas, um tom de marcenaria, ou seja, um tom de madeira que faça a composição aí com essas cores. Escolhida a sua paleta de cores, fica muito mais simples de você seguir esses 7 passos que eu irei falar nesse vídeo. Geralmente, pessoal, o corredor sempre é na porta de entrada, né? Para fazer a conexão com outros ambientes. Mesmo que o corredor seja estreito, pelo menos que tenha ali 80 centímetros, 90 centímetros, é legal que você tenha uma mini recepção, que é essa primeira dica que eu estou falando aqui. Essa mini recepção pode ser simplesmente um porta-chaveiro, alguns botões que você possa colocar um casaco, pendurar ali um guarda-chuva, as chaves, relógio, algo que você queira colocar ali, bolsas, né? Algo bem simples e que tem uma pequena profundidade de até uns 10 centímetros que não vai atrapalhar na circulação do corredor. Agora, se você tiver um corredor um pouco maior, de pelo menos 1,20 m, dá para você ter uma sapateira que vai ter uma profundidade de pelo menos uns 30 centímetros, tá bom? E que também é muito bacana você deixar próximo ali a porta de entrada, porque você pode colocar os seus sapatos e também pode servir como um banquinho, o que é muito interessante também. Então tem inúmeras maneiras de você montar uma mini recepção aí no seu corredor na porta de entrada. Dá para você colocar também um aparador com um quadro em cima ou um espelho em cima. Tudo vai depender também do quanto você tem de espaço para poder colocar esse mobiliário. Você pode colocar qualquer decoração na parede, desde que você deixe livre pelo menos um espaço, no mínimo, tá, pessoal, de 80 centímetros, mas não passando disso. O confortável, minimamente, é 90 centímetros, mas até 80 centímetros ainda passa. E se você estiver com dúvidas de qual estilo seguir para a decoração do seu corredor, eu vou deixar aqui no link da descrição um vídeo que eu fiz sobre 5 estilos diferentes para decoração de hall de entrada, tá bom? Para te auxiliar também juntamente com esse vídeo. O segundo passo é para você que tem um corredor mais largo, de no mínimo 1,20 m. Por quê? Sabe aquele espaço perdido no meio do corredor? Principalmente se você tiver corredor largo e muito comprido, você pode aproveitar para colocar um roupeiro ou um despenseiro, algum móvel que também seja útil para você, para guardar alimentos ou guardar roupas, ou pode até ser um elemento decorativo. Por exemplo, você pode ter uma estante com livros que faça a complementação da decoração do seu corredor, o que também vai valorizar a decoração do seu corredor e ao mesmo tempo vai ter uma funcionalidade. O terceiro passo muito interessante de ser comentado é você destacar a parede de fundo do seu corredor, por 2 motivos, tá, pessoal? O primeiro é se você ter o corredor muito estreito e longo e você quer dar a sensação de que ele é um pouquinho mais curto. Ou até mesmo se no fundo tem essa parede e não dá para lugar nenhum, sabe? Sabe quando fica aquele cantinho perdido que a gente nunca sabe o que faz?
Então, tem inúmeros tipos de decorações que você pode fazer e deixar esse espaço mais interessante. Você pode ter um aparador, também um espaço de café, ou até mesmo pode ser uma simples decoração, um quadro com uma cor ali colorida, ou um espelho, mas ter algum uso, uma prateleira, né? Ou nichos, alguma estante que vai deixar mais interessante esse local. A quarta dica eu diria que é uma das principais. Se você quiser deixar o seu corredor mais interessante, por que não destacar as paredes? E tem inúmeras maneiras de você fazer isso. Dá para fazer simplesmente com pintura, que pode ser em todas as paredes, ou até mesmo somente no teto, ou nas paredes laterais. Lembrando, tá, pessoal, que a pintura ela sempre vai dar a sensação de que está um pouco mais estreita. Então, por exemplo, se você tiver pintura nas duas paredes, vai dar o aspecto de que seu corredor é um pouco mais estreito. Se você tiver uma pintura no teto, vai dar a sensação de que o seu pé direito é um pouco mais baixo, ou seja, a altura do piso ao teto. Então, sempre onde tiver a pintura, sempre vai dar o aspecto de que é um pouco mais estreito, tá bom? Então, tome cuidado com a pintura. Mas a pintura ela é super interessante para dar destaque nas paredes. Você pode colocar um colorido em tons pastel, cores neutras, se você não quiser deixar aquele destaque, né, da parede. Tem inúmeras formas. Você também pode colocar meia pintura de parede, né? Meia parede ali. E há outras maneiras super interessantes de destacar as paredes. A gente pode colocar revestimento em alguma parede, que pode ser marmorizado, né? Um revestimento cerâmico. Ou você pode colocar bozeries, que também está muito em alta tendência, se você quiser ter um estilo um pouco mais clássico. Pode colocar espelhos, nichos, quadros, são inúmeras formas de você destacar as paredes. Estou colocando aí algumas imagens para você ter como inspiração. Outra forma de você deixar o seu corredor mais interessante é você destacar o piso. Dá para você colocar paginações diferentes, por exemplo, espinha de peixe ou escama de peixe, se você quiser ter um piso em madeira. Pode também ter o piso em ladrilho hidráulico, que está muito em alta tendência, até mesmo ter um porcelanato, que pode ser marmorizado. Mas destacar o piso também é fundamental para que você tenha o seu corredor mais interessante. Então, piso e parede, né? Se você não quiser ter um item aí de decoração extraordinário no seu corredor, simplesmente decorando ali a parede e o piso já vai dar uma total diferença e vai deixar o seu corredor bem mais interessante visualmente. Penúltimo passo, muita gente deixa essa questão de lado, né? Que eu sei muito bem. Mas faz total diferença e dá o total charme para a decoração do seu corredor. E que é fundamental você pensar, que é a iluminação. A iluminação a gente pode fazer de duas formas, né? A iluminação neutra ou a iluminação um pouco mais amarelada, tá bom, pessoal? A iluminação um pouquinho mais amarelada é quando você quer dar aquele aconchego para o corredor. Por exemplo, você pode colocar numa spot, que pode ser direcional para um quadro ou para um espelho, ou até mesmo em cima de um espelho com aparador. Então, sempre essa iluminação um pouco mais amarelada sempre vai dar destaque para a parede ou até mesmo numa iluminação numa sanca, por exemplo, em cima, né? Aquela iluminação indireta para as paredes, o que fica muito interessante. Outra iluminação muito bacana também é na parte inferior ali do seu corredor, que pode ser no rodapé invertido, né, embutido nesse rodapé, ou pode até mesmo ser no próprio piso com balizadores. Também dá muita sensação, né, de aconchego, é muito gostosa essa iluminação mais amarelada. Se você quiser dar um destaque para o seu corredor numa iluminação um pouco mais neutra, você pode colocar aquelas fitas de LED. Se você tiver um corredor um pouco mais estreito e quiser alongar, eu vou te sugerir que você faça fitas de LED, porque sempre as linhas elas alongam, né? Então, se você tem, por exemplo, duas faixas ou uma linha reta, né? Um facho de luz, com certeza vai dar a sensação de maior, de que o seu corredor é maior. Agora, se a sua intenção é só dar a sensação de amplitude, ter uma iluminação um pouco mais clara, você também pode colocar iluminação como sancas abertas ali, né? Sanca invertida ou sanca normal no teto do seu corredor para dar essa ampliada aí, dar a sensação de que ele é um pouco mais alto ou que ele é um pouco mais amplo. Mas tudo vai depender da intenção de projeto, para você ver como há inúmeras formas de se fazer iluminação. Para fechar o vídeo de hoje, eu vou falar sobre os objetos decorativos, que são a cerejinha do bolo na decoração do seu corredor. A gente tem inúmeras formas de fazer decoração, né, pessoal? Tem tantas coisas legais aí no mercado, mas vou falar algumas, tá bom? Você pode colocar vários quadros
quadros, fazendo uma composição, por exemplo, da história da sua família, como se fosse uma galeria de arte, sabe? O seu corredor, principalmente se ele for longo, fica muito bacana essa sugestão de você colocar quadrinhos ali e que vai contando a história da sua família. É muito bacana, né? Dá aquele sentimento também de pertencimento, que a nossa casa é o nosso lar, é o nosso aconchego. Outras maneiras também é você colocar nicho, você colocar espelhos, você também colocar plantas. As plantas, elas dão vida para o ambiente e em qualquer lugar elas são muito interessantes de serem colocadas. Por exemplo, se você tiver um corredor estreito, você pode colocar essas plantas um pouco mais altas, né? Para que não atrapalhe a circulação. Você pode colocar essas plantas pendentes em cima de prateleiras, dão uma sensação muito legal, muito gostosa. Ou você pode colocar num cantinho do corredor algum cachepô, algum vaso bacana, que também dá toda a diferença no visual. Outra coisa que está bem alta, pessoal, é também a utilização de elementos naturais, com fibras naturais. Você pode fazer uma composição de chapéus, peneiras de palha, que fica muito interessante ali no corredor. Você pode usar a sua criatividade e colocar uma decoração que tenha a ver com a sua personalidade, os seus hobbies. Por exemplo, se você gosta muito de viajar e você tem inúmeras fotos, você pode fazer um mural de fotos nesse corredor. Ou se você tiver uma coleção de chaveiros, igual eu que tenho aqui, de alguns países, você pode colocar ali, né, na parede, fazer uma composição legal. Tem inúmeras maneiras, né, da gente deixar o corredor mais interessante. E se você gostou dessas dicas de hoje, não esqueça de curtir aqui e comente aqui embaixo qual delas você curtiu mais. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!